Bom, pessoal, boa tarde. Eu quero começar então com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos também invocar os nossos anjos da guarda para que estejam presentes neste trabalho, nos iluminando, nos orientando, nos ajudando a reter todos os conhecimentos necessários para o nosso crescimento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Que o Espírito Santo também esteja presente, nos guiando de acordo com os seus desígnios. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, quem ainda não me conhece, eu sou o Padre Fernando Rebouças, sou o capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento para a vida espiritual. Nesta live eu vou estar falando não só de teologia, mas também de filosofia, de psicologia, cruzando esses conhecimentos para que você possa se conhecer um pouco melhor e assim crescer na sua caminhada espiritual. Eu tenho formação em programação neurolinguística pelo INAP, do Rio de Janeiro, em coaching, pelo Instituto Internacional de Coaching. Fiz filosofia clínica pela FAFISMA, Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo. Estou cursando psicanálise na Casa Essência, aqui no Distrito Federal, e tem outras formações em comunicação não violenta, inteligência emocional, psicologia tomista. E é sobre um pouco de cada coisa que a gente vai estar falando aqui hoje. E eu preciso alertar para um detalhe. Essa live, em primeiro lugar, pretende mostrar a importância desse tema do autoconhecimento. Motivar para a santidade e mostrar que ferramentas estão à disposição. É impossível explicar o uso de cada ferramenta em 50 minutos. A gente vai tentar deixar tudo em 50 minutos para que possamos disponibilizar esta palestra também pelo Instagram. O que eu vou falar sobre cada tema é um mínimo para lhe abrir o apetite para a sua busca pessoal e também porque eu creio que aquilo que é buscado pessoalmente surte mais efeito do que quando a gente dá a comida na boca, né? Então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma pequena observação no que eu vejo ser um desafio da igreja hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muita gente na igreja como que batendo um ponto espiritual. Pessoas que estão numa fé meio morna, uma fé que está meio que no automático, vão à missa aos domingos, rezam um par de orações à noite, né, e com isso estão muito satisfeitas, porque também dão uma esmolinha no sinal, e a caminhada do cristão vai muito além. Nós precisamos entender que no primeiro momento nós nos convertemos a partir do anúncio de Cristo, do Evangelho, e na conversão nós saímos do mundo e entramos para a igreja. Mas depois vem um segundo momento, que é a santificação, quando a gente vai tirar o mundo de dentro de nós. E, por isso, o autoconhecimento é um tema de santificação. Santo Agostinho já tinha o bordão: conhece-te, aceita-te, supera-te. Eu acho genial essa compreensão que ele tinha dos desafios humanos, e por isso eu quero começar explicando o conhece-te. E por quê?
Por causa do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próprio Santo Agostinho dizia que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Em outras palavras, o amor depende do conhecimento. E por isso, como o grande desafio do homem na vida é amar, nós precisamos conhecer aquilo que deve ser o objeto do nosso amor. Autoconhecimento implica conhecer as minhas virtudes e os meus desafios de crescimento. E aqui eu vou fazer uma ressalva, eu prefiro falar de desafios de crescimento do que de defeitos. Porque quando a gente fala de defeito, a gente pensa logo naquela coisa que está em nós, que não vai mudar, que eu não tenho como alterar. E a psicologia moderna fala que sim, nós podemos mudar qualquer tipo de comportamento, basta querer. Basta saber uma fórmula, basta ter quem me ajude, né, os recursos necessários. Então, a força de vontade é o elemento mais importante que faz com que a gente vá atrás desses recursos, dessas pessoas, enfim, dos meios necessários para a gente fazer as mudanças. Pois bem, em primeiro lugar, o conhecimento das virtudes vai nos ajudar na nossa caminhada, porque são dons de Deus que devem estar a serviço dos demais. E os nossos defeitos, usando a nomenclatura velha, para que a gente possa consertá-los. Todos nós recebemos os dons do Espírito Santo no batismo e na crisma. No batismo, vem como um presente, e na crisma, nós temos a oportunidade de desembrulhar o presente. Já os carismas são bem particulares e são dados em função da missão que cada um de nós tem nessa vida. Porque Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Cada um de nós se encaixa nesse plano perfeitíssimo de Deus que rege toda a vida na face da terra, que é toda em função do bem da humanidade. Os carismas são como ferramentas. A graça, pelo contrário, é dada a todos, mas a cada um carismas diferentes, segundo a sua missão. E por isso, em primeiro lugar, a gente precisa saber qual é a nossa vocação. Na Igreja Católica, nós reconhecemos 4 estados de vida, 4 vocações. A palavra vocação tem raiz no latim vocare, que quer dizer chamado, chamar. Então, Deus nos chama a 4 possíveis estados de vida, para os homens e 3 para as mulheres. Quais são, então, esses chamados? A vida sacerdotal, que é exclusiva para os homens. A vida religiosa, que é o caso dos irmãos religiosos e das freiras. O matrimônio e o chamado laicato consagrado. Quem é o leigo consagrado? Esta vocação é pouco conhecida. São homens e mulheres que, por exemplo, podem ser bombeiros, médicos, professores. São pessoas que não sentem chamado nem à vida religiosa, nem ao matrimônio, nem ao sacerdócio. Querem permanecer solteiras, viver na castidade, podem fazer votos ou não, votos de pobreza, de castidade e de obediência. Esses votos podem ser privados junto a um sacerdote, como essas pessoas podem vir a pertencer a alguma comunidade. Como, por exemplo, nós temos a comunidade Shalom, a comunidade Canção Nova, Legionários de Cristo, Legionárias de Cristo também, o ramo feminino, Opus Dei, enfim. São institutos da igreja, associações, que trabalham essa vocação. Então, são pessoas que querem levar o Cristo para o seu ambiente de trabalho, transformar o mundo a partir da sua profissão, da santificação da sua profissão. Então, é muito importante que a gente descubra qual é o nosso chamado a um determinado estado de vida. E depois, no caso, por exemplo, dos leigos consagrados, né, no caso das pessoas que se sentem chamadas ao matrimônio, vem a questão da vocação profissional. Porque até as nossas profissões estão pensadas por Deus. E por quê? Porque no mundo dos homens nós precisamos de professores para nos ensinarem. Nós precisamos de engenheiros para construir nossas casas, precisamos de médicos, enfim.
Então, tem a questão também da vocação profissional. Para a vocação profissional, a dica que eu dou é um teste vocacional. Ajuda bastante a mostrar as nossas possibilidades. Também, na minha época, tinha o Guia do Estudante, que hoje, até onde me consta, está disponível por meio eletrônico, né, na internet, e ali você vai ter a descrição de várias profissões, enfim, para lhe ajudar a tomar a sua decisão. Agora, falando de vocação, que é o que mais me interessa aqui para a nossa palestra, é muito importante a gente sair do quadrado, ou seja, começar a ir além de somente essa oração à noite, essa missa dominical. Expor-se mais à fé. E aí, eu não poderia deixar de falar da importância das biografias dos nossos santos. Seja assistindo um filme bem feito, né, que retrate bem a vida daquele santo, seja lendo o livro. Porque daqui, das vidas dos santos, nós podemos nos sentir inspirados, por exemplo, para a vocação religiosa ou sacerdotal. Mas antes de mais nada, o jovem deve começar a perguntar a Deus qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. E por isso a gente precisa querer fazer a vontade de Deus. Eu recomendo que vocês deem uma olhada depois no nosso site, www.parocacbmdf.com.br. No Guia Devocional tem a belíssima oração da Madre Maravilhas de Jesus, que é uma santa da nossa igreja, que diz assim: Senhor, eu quero o que tu quiseres, onde quiseres, quando quiseres, como quiseres, enquanto quiseres, se o quiseres e porque o queres. Então, quem fizer essa oração pode ter certeza que Deus vai responder e vai mostrar onde Ele lhe quer. E é ali que a gente vai dar mais frutos e é ali que nós seremos maximamente felizes. Eu posso dizer para vocês, caríssimos, que às vezes nós vamos ver na vida pessoas infelizes que estão fora da sua vocação. Então, a gente começa perguntando a Deus. É importante também que os jovens façam retiros vocacionais, são retiros específicos para o questionamento e a descoberta da vocação, e também que procurem uma direção espiritual, né? Fica a regra aí de Santa Teresa d'Ávila e o diretor espiritual que você buscar, seja tanto douto quanto santo. Se eu começo a busca pelo autoconhecimento, então eu vou começar a entender melhor não só a minha própria pessoa, mas o meu próximo. Na medida em que eu vou me deparar com os meus defeitos, as minhas dificuldades de autossuperação, minhas lutas, e assim eu vou desenvolvendo empatia, porque a gente vai ver que o outro é como nós, que também tem dificuldades. E isso vai facilitar demais essa que é uma das grandes ferramentas da inteligência emocional. A capacidade de se colocar no lugar do outro, conhecida como empatia. Outras ferramentas. Filoteia foi uma obra escrita por São Francisco de Sales, doutor da nossa igreja. É um verdadeiro diretor espiritual de bolsa. Às vezes a gente vê as pessoas falando, mas é difícil, às vezes, encontrar um padre com disponibilidade, os padres são ocupados, etc. Bom, se esse é o seu caso, você já tem um caminho individual que você pode seguir, que é a leitura desta belíssima obra. Filoteia é um tratado fantástico de direção espiritual, por assim dizer. A outra ferramenta é a própria direção espiritual. E vejam, primeira vez eu falei de direção espiritual para se descobrir qual é a vocação. Mas depois de descoberta a vocação, existe a direção espiritual para a santificação. Eu encontro com o diretor, normalmente uma vez por mês, não mais do que isso, uma meia horinha, né? E assim a gente vai se abrindo ao diretor espiritual e conhecendo melhor quem somos nós. Os retiros, obviamente, retiro é uma coisa meio esquecida na catolicidade hoje em dia, né? O povo de Deus vai para micareta, vai para tudo quanto é tipo de evento, mas retiro passa longe. Eu costumo falar também, né, que está na bandeja à nossa disposição as peregrinações.
que nos ajudam tanto, não só quando a gente tem uma graça específica para pedir a Deus, mas sobretudo pelo fortalecimento da fé. Mas voltando então aí às ferramentas, adoração ao Santíssimo Sacramento, um momento de intimidade com Jesus Eucarístico fantástico. É esse o momento melhor para a gente questionar as coisas da nossa vida. Vamos precisar também de uma vida de oração mais dialogal com Deus. Porque às vezes a gente vê muita gente devota, sem querer rebaixar as devoções são importantes, as devoções são pedidas por Deus, muitas delas. Né? Nossa Senhora pediu a reza do terço em Fátima, Jesus pediu a reza do terço da misericórdia quando se revelou a Santa Faustina Kowalska. Não quero rebaixar as devoções, mas tem gente que só fica com devoção. Não tem um momento para conversar com Deus, como quem conversa com um amigo, que está sentado ao seu lado. Você pode estar no trânsito, dirigindo e conversando com Jesus ali no carona, com o Espírito Santo, com o Pai, né? Não vamos esquecer das outras pessoas da Trindade. Por conta do protestantismo, muita gente conversa só com Jesus Cristo, né? Sendo que nós temos o Pai e temos o Espírito Santo. Tá certo? Então é importante você ir colocando as suas questões diante de Deus. A gente, às vezes, desabafa com todo mundo e não desabafa com Deus. Pede conselho a todo mundo e não pede a Deus, que, no caso, não dá conselho. Ele é a verdade. Então, essa forma de oração é muito importante. Depois vem as leituras espirituais, que são, por exemplo, livros como O Diálogo, de Santa Catarina de Sena, As Confissões, de Santo Agostinho, o Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales. São tantas as obras escritas pelos nossos místicos, pelos nossos santos. Hoje, quando a gente fala de doutores da igreja, tem gente que pensa que é médico que está atendendo de graça na paróquia. Não sabe que são sumos teólogos, né, que chegaram a essas conclusões justamente por conta de uma vida de intimidade com Deus, na oração, na adoração, pessoas de penitência. Então, são obras fantásticas. Inclusive, nós vamos publicar no nosso site esta lista de livros e filmes para crescer na fé. Aguarde, tenha um pouquinho de paciência. Nós estamos aí procurando turbinar todos os nossos trabalhos de evangelização pela internet. Em breve vai estar à disposição esse material. E lá no site também, quem tiver boas dicas para dar, fica à vontade para nos fazer essas sugestões. Bom, obviamente que, em primeiro lugar, vem a Sagrada Escritura. Muitas vezes as pessoas perguntam, padre, como é que eu devo ler a Bíblia? Eu recomendo sempre que comecem pela primeira epístola de São João, que é uma espécie de carta de amor de Deus para os homens, e depois siga a sequência dos evangelhos e parem no livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse ninguém vai entender se não for teólogo, né? É interessante, então, que se compre um livro que ensine a ler o Apocalipse. E o melhor que eu conheço é O Banquete do Cordeiro, até porque ressalta a beleza, a importância, a riqueza da Santa Missa, uma leitura litúrgica do livro do Apocalipse. Cujo autor é Scott Hahn, esse protestante convertido ao catolicismo, que é um dos grandes apologetas, grandes defensores da fé lá nos Estados Unidos. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, eu recomendo que comecem pelo compêndio do Catecismo, que é mais simples, mais didático, mas que todo católico deve ter o Catecismo da Igreja Católica, o grande. Por quê? Porque ali nós temos toda a temática cristã muito bem desenvolvida e explicada pela Igreja. Muita gente pergunta sobre a imitação de Cristo. A imitação de Cristo é uma obra profunda, né, de Tomás de Kempis, linda, porém, para muita gente é difícil a leitura da imitação de Cristo, porque é de uma espiritualidade muito elevada e, portanto, eu não recomendo para principiantes. Mas é, obviamente, uma obra de referência na nossa fé. Bom, fugindo um pouco, já que a gente está aí falando de grandes obras, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, porque uma caminhada com Maria vai ser uma caminhada de autoconhecimento também. Ela vai nos ajudar nisso, tá certo? Essas devoções ao Santo Anjo da Guarda, né? A Nossa Senhora, são muito importantes, ao Espírito Santo, sobretudo. Então, quem está buscando o autoconhecimento, né, deve enveredar por esses caminhos aí.
Aqui e ali você dá uma chegada num shopping católico, né? Que é o quê? São essas livrarias católicas como a Ave Maria, aqui em Brasília, uma livraria muito boa. Ali você vai encontrar livros, não só esses que eu mencionei aqui, mas, por exemplo, digamos que você esteja com dificuldades no seu relacionamento, seja o namoro, seja o casamento, né? Tem um livro do padre Ali Sanagioto muito interessante que diz: quanto pior for a pessoa que conviver com você, melhor para você. Uma coisa assim, o título do livro, né? Então a gente começa a ir atrás da solução dos nossos problemas. Hoje as pessoas são muito dependentes de gurus, né? Só acham que vão ter solução dos seus problemas se for aquele melhor médico, aquele padre. E, em primeiro lugar, a gente tem que se esforçar, ir atrás de algum livro. Hoje tem o YouTube, a internet, né? Algum artigo, algum documentário, sei lá, que possa me ajudar. Se eu não conseguir me resolver, eu vou atrás de outra pessoa. Isso não é um caminho de soberba, né? De independentismo, não é nada disso. É justamente desinstalar a gente, essa é a proposta, para que a gente só vá atrás de outra pessoa ali onde a gente não conseguir se resolver. Então, eu acho esse conselho precioso também, né? E é por aí que vai a PNL, esse ferramental todo de inteligência emocional, né? Que as pessoas não fiquem tanto dependendo das outras, né? Que sejam mais autossuficientes, responsáveis pela sua própria felicidade, pela sua própria santificação, pela sua própria vida. Então, tá aí essa dica, né? Quantos cursos, palestras, lives, né? Instagram, YouTube. E, por último, não menos importante, as terapias. Tem gente que acha que psicólogo, né, é médico, eles não são médicos, de doido, né? Então, é interessante, sobretudo se você tem algumas manias, a pessoa que vive triste, explosiva demais, né? Às vezes você pode ter questões que extrapolam o seu temperamento. Eu já vou falar disso aí, tá certo? Então, é importante que se procure uma terapia, porque muita cura vem pelas terapias. Agora, eu não recomendo que os católicos procurem profissionais nem de psiquiatria, nem de psicologia, que não sejam católicos. Por quê? Não é que a gente tenha qualquer tipo de preconceito, mas mexer com a cabeça é complicado. E eu já vi casamento acabando por causa de terapeuta, né? Já vi conselhos anticristãos sendo dados por psiquiatras. Então, por isso, é muito importante que o profissional que você vai procurar seja, no mínimo, cristão. Tá? Agora, que seja também um bom profissional. Não adianta ser super piedoso e ser um psiquiatra meia boca, um psicólogo mais ou menos, aí não. Então, terapia. Agora eu vou dar uma pincelada, né, em outro tema que eu acho importante, que é a caracterologia. Existe uma caracterologia básica, que vem já da antiguidade grega, que fala de 4 temperamentos. Quais são esses 4 temperamentos? Em primeiro lugar, o colérico. O colérico é um temperamento associado ao elemento fogo. E entendamos o seguinte, temperamento é algo herdado. Não tem aquele menino que a gente vê que é tinhoso, né, como dizem lá no Nordeste, igual ao pai. Ah, essa menina é calada, igual a avó dela. Né? Então, temperamentos são tendências comportamentais herdadas. Eu quero deixar claro que não é um fatalismo. É o primeiro movimento da alma. E nós podemos, sim, educar os nossos temperamentos. Podemos, através de terapia, através de direção espiritual. Né? Eu vou dar um exemplo. São Francisco de Sales tinha um temperamento colérico. Coléricos têm essa tendência à ira, né? A se exaltarem, e ele era manso como uma pomba, para vocês terem ideia. Tá certo? Então, muito cuidado para não cair na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tá? Tudo pode ser domado pela inteligência, pela força de vontade. Então, o colérico é aquela pessoa
que tem olho fogoso, que faísca, né? Anda com passos fortes e firmes. São pessoas impositivas e com ideias elevadas. Têm impulsividade e reatividade. Buscam imagem do herói, tomam iniciativa. Comandam e lideram. Têm certa dominância e intensidade. Têm senso de justiça forte ao mesmo tempo em que sabem punir, sabem também perdoar. O colérico tem a tendência a ser pitizento, brigão, uma tendência à ira. Então, o desafio do colérico no crescimento espiritual vai ser a busca da mansidão e da humildade. Depois nós vamos ter o sanguíneo. O sanguíneo está associado ao elemento ar. Quais são as características básicas de um sanguíneo? Altamente excitável, olhar inquieto, alegre e atento, andar leve e saltitante. Correm o risco de ser superficiais e nervosos, por lidarem com muitas coisas ao mesmo tempo e se interessarem por tudo, não conseguindo se aprofundar. Possuem certa dificuldade de concretizar e são criativos e flexíveis. Tendem a ser excessivamente otimistas. Expressam-se bem, mas podem se enrolar. Otimistas, cheios de entusiasmo, pouca força de vontade e misturam sonho e realidade. Então, o desafio de um sanguíneo acaba sendo vencer a superficialidade e a inconstância. Em seguida vem o fleumático, associado ao elemento água. Características. Tem olhar amigável, mas sem brilho. Expressam satisfação, têm certa comodidade interior em andar arrastado. Prestam atenção nos detalhes e têm prazer na alimentação. Exalam bondade e alegria de viver. Falam pausado e são bons ouvintes. Inclusive, na piada, são os últimos que riem, né? Que riem assim. Prestam atenção nos detalhes e têm prazer na alimentação. Exalam bondade e alegria de viver. Falam pausado e são bons ouvintes. Têm certa tendência ao conservadorismo. Dificilmente se expõem e também têm tendência ao sobrepeso. Desafio: vencer o comodismo e a indiferença. Às vezes eles são meio indiferentes, apáticos. Melancólico, associado ao elemento terra. Características: apresentam certa preocupação e possuem expressão séria de sofrimento. Têm olhos com pouco brilho e são muito sensíveis. Apresentam andar pausado e vergado para frente. Profundidade e introspecção, aliás, muita introspecção. Fiéis, sinceros e exigentes consigo mesmos. São de poucos amigos e muito atraídos pela intelectualidade. Tendência ao pessimismo. Além disso, têm dificuldade de aceitar outros pontos de vista. Desafios: superar o vitimismo e o excesso de sensibilidade. Bom, como eu disse, isso tudo aqui é um mapa tendencial. Não é um fatalismo. Esse conhecimento é bom para você conseguir se entender, não achar que tem um defeito em você, né? Então, caríssimo colérico, você não perca as esperanças. Esse piti, essa ira que vem, é do temperamento. Agora, saiba que você pode se domar. Não vai ficar se justificando toda vez que estourar por conta disso, ok? Trouxeram um cafezinho aqui, vamos fazer a live com café, né? Um golinho? Então, a gente, a partir desse conhecimento, vai conseguir se entender melhor e também entender o outro. Às vezes a gente pega marido se queixando da mulher, minha mulher é uma vítima, ela é muito sensível, chora por qualquer coisinha, ela é melancólica, meu irmão. Entenda isso. Da mesma maneira que, de repente, você é um cara indiferente. Por quê? Porque é fleumática e ela não gosta quando ela está toda bonita, toda enfeitada, e você não diz que ela está bonita. Você nem notou que a mulher mudou o penteado, né? Então, cada um com seus desafios, ok? Existem outras taxonomias, né? Tem uma, por exemplo,
que fala dos tipos básicos de personalidade, o realizador, o perfeccionista, o social, o pacífico. Vejam, procurem na internet, a dica é vocês colocarem esses termos na internet, procurarem os testes que vão mostrar qual é o tipo dominante. Cuidado, porque em caracterologia a gente tem um tipo que é dominante, né? E tem a subdominância, tá certo? Ninguém é puramente só uma coisa, tá? E depois, a gente vai ver também os sistemas representacionais da programação neurolinguística. Então, o que são os sistemas representacionais? Tudo que nós aprendemos através dos sentidos. Então, tem pessoas que são mais movidas para aquilo que elas veem, são os visuais, né? Os auditivos são aqueles que gostam mais de ouvir. E os sinestésicos estão relacionados a olfato, tato e paladar. E a gente ainda tem os digitais, né? A pessoa digital é aquela que ouve e entende. A pessoa que faz muitas perguntas e precisa de muita informação, é mais intelecto. Sem querer dizer que os outros não são inteligentes, né? Então, também é um conhecimento interessante, por quê? Vamos lá, para mostrar um pouco o lado prático disso aqui. De repente, eu sou visual e sou casado com uma mulher sinestésica, né? E aí, levei a esposa para o shopping na semana passada, há 2 meses eu levei para uma viagem à Europa, no dia do aniversário dela, eu dei um vestido lá de paetê, e a criatura está dizendo que eu não a amo. Eu me sinto injustiçado. Como que eu não a amo? Se eu dei o melhor que eu podia dar para ela. Veja, meu querido visual, você deu um vestido visualmente lindo, você gosta de ver vitrines, por isso levou ela para o shopping e para Paris. Só que essa mulher é sinestésica, tudo que ela quer é fungada no cangote, dormir de conchinha, perfume francês, bom restaurante. Então, quando a gente entende isso aqui, né? Por exemplo, quem é professor de inglês, um dia vai trabalhar uma atividade teatral para mexer com os sinestésicos, um dia vai trabalhar música para mexer com os auditivos, e um dia vai trabalhar filme para mexer com os visuais. Né? Então, é um conhecimento que não só nos ajuda a nos entendermos, nos aceitarmos, mas também no relacionamento com as outras pessoas. Depois nós vamos ter aí as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Gary se escreve G-A-R-Y, Chapman, C-H-A-P-M-A-N. É um livro muito bom, que fala dessas 5 linguagens. Quais são? Afirmação, pessoas que precisam escutar o elogio, né? O eu te amo. Tempo de qualidade, muito importante. Ir ao cinema juntos, né? Jantar à luz de velas, batendo altos papos. Tem outras pessoas que gostam de ganhar presentes. Para alguns, o importante é levar o lixo para fora de casa, passear com o cachorro, chamados atos de serviço. E para outros, o toque físico. Dormir de conchinha, beijo, abraço. Então, é outro livro interessante. Agora, veja, as pessoas às vezes leem isso aqui para descobrir qual é a sua linguagem do amor, para pedir para o outro. Lembre-se que amar é dar sem esperar nada em troca. Leia para você se conhecer, mas também, sobretudo, para procurar saber qual é a linguagem de amor do seu marido, da sua esposa. E você começar a trabalhar em função dessa linguagem do amor. Bom, existem pessoas que perguntam sobre astrologia, né? Toda essa parte de horóscopo, tudo aquilo que for astrologia prescritiva, a igreja não aceita. Mas a chamada astrologia descritiva, né, que fala das características, né, enquanto tendências do libriano, do taurino, do pisciano, se você encarar como encarar a própria caracterologia básica do melancólico, sanguíneo, fleumático e colérico, né, desde que não haja qualquer tipo de cerceamento da liberdade humana, porque, veja, às vezes na astrologia você vai ter uma coisa do tipo pisciano, você não dá certo com o aquariano. Estou chutando aqui, não entendo do assunto. Então, isso não tem nada a ver, porque a gente sabe que a partir do amor cristão a gente pode se dar bem com qualquer pessoa. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Mas se é no sentido de você conhecendo o seu signo,
né? Sabendo das tendências. Tá? Por exemplo, eu sou libriano, minha tendência como libriano é do equilíbrio, né? A constância, a disciplina, enfim, é um fato. O libriano, às vezes, tem um dia que ele tende a trabalhar demais e outro dia que ele tende a trabalhar de menos. Então, se isso vai lhe ajudar a trabalhar tanto os pontos positivos para maximizá-los, quanto os pontos negativos, né? Vamos dizer, os desafios de crescimento, ótimo. Se isso for redundar no seu bem, ótimo, desde que, mais uma vez, não tolha a liberdade, o livre-arbítrio. Bom, existem também, sobretudo para quem é casado, toda a psicologia do homem e da mulher. Existem alguns vídeos muito bons no YouTube, mostrando a diferença entre homem e mulher, porque às vezes a mulher fica chateada que o marido chega e tem que ir para a TV e fica zapeando ali na TV. Elas normalmente falam assim, não fica nem sequer num programa só, ficam zapeando de um programa para o outro e tudo. Minha irmã, seu marido precisa desse momento, isso faz parte da psicologia masculina. Ele fica meio idiota, meio fechado em si mesmo, ele está na caixa do nada. São caixas que a gente tem aqui na cabeça, né? E que, bom, são coisas importantes para cada pessoa. Da mesma maneira, marido, que sua mulher é aquela que quer falar 10 coisas ao mesmo tempo, porque a mulher é multitarefa, a mulher é igual um polvo. Mulher está aqui segurando o telefone, né? Está conversando com a mãe aqui na sala, está dando uma olhada ali na novela, passando roupa e indo olhando o menino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sai rotulando, julgando as pessoas, né? Jesus não ensina isso. Nós temos que aceitar o outro, como ensina a filosofia clínica, enquanto infinitamente outro. Então, todo esse trabalho que você vai fazer de autoconhecimento não só vai lhe permitir se conhecer melhor, mas, sobretudo, entender um pouco mais o ser humano, que a gente vai passeando pelos diversos tipos, né, de pessoas, de personalidade, de temperamentos, e que isso sirva para que nós possamos ser mais compreensivos, mais misericordiosos, né? Bom, tem um exercício interessante que eu vou passar para vocês agora, que é o exercício dos valores. Você vai pegar uma folha de papel e anotar quais são os seus valores. Valor é aquilo que tem valor para nós. Então, por exemplo, os meus valores são fidelidade, pontualidade, honestidade, caridade. Você vai colocando tudo até secar o pote. Depois você vai pensar em umas 10 pessoas que você admira. Você não precisa botar o nome das pessoas no papel. Aí você vai se lembrar do Pedro. Eu admiro o Pedro por quê? Porque o Pedro é um camarada super educado. Então, ser educado é um valor. Não está na sua lista, você vai colocar. E assim você vai proceder para as outras pessoas. Vão vir mais de uma característica delas, que são valores seus que essas pessoas têm. Então, você enriquece a sua lista. Depois você vai pensar em 10 pessoas que você não admira. Eu não admiro a Carla. Por quê? Porque ela é desorganizada. Então, qual é o valor que você procura e que ela não tem? Ser organizada. Então, o valor no caso, o oposto do defeito da pessoa. Quando a gente pensa em pessoas que a gente não admira por conta desses defeitos, né? E aí é porque eles escondem os valores que para nós são preciosos e que essas pessoas não têm, né? Os valores são o oposto dos defeitos dessas pessoas. Então, aí você vai ver se na sua lista aquele valor já está escrito. Se não estiver, você vai e coloca. E depois, você vai pegar todos esses valores e numa escala de 0 a 100, você vai ver onde você está. Por exemplo, no que diz respeito à hospitalidade, né? Virtude que você acha que é bacana e que está um pouco mal trabalhada na sua vida. Então, aí você, numa escala que é sua, que é particular, não tem gabarito para isso aí, você vai se dar uma nota. A minha nota é 7, ou eu estou a 70% nessa virtude. Beleza, não interessa tanto saber que você está em 70%. Me interessa saber os 30% que falta para você sentir que você está vivendo 100% essa virtude. Eu não sei, procura ajuda, uma direção espiritual, uma terapia, o que for, conversar com um amigo que você acha que vive 100% aquela virtude também ajuda, mas o importante é isso, começar a trabalhar, né,
a complementação, né, do que me falta para me sentir vivendo plenamente todas essas virtudes. Se a gente fizer isso, vamos tirar daí muito proveito espiritual. A sensação de felicidade aumenta, a sensação de competência pessoal aumenta, e por isso a felicidade aumenta, né? E com certeza a gente vai estar fazendo um trabalho aí de virtudes que é fantástico. Aliás, muita gente não sabe que as pessoas mais felizes são as pessoas virtuosas. Então, buscar as virtudes significa evitar tantos problemas psiquiátricos que a gente vê hoje em dia aí, né? Descartados aqueles problemas que estão relacionados a questões mais bioquímicas, mas aquilo que é comportamental, as virtudes vão ajudar demais. Bom, então esse exercício é um exercício rico que vale a pena. Depois, eu gosto também de trabalhar com um conceito da filosofia clínica, que é a malha intelectiva, né? Então, adaptando um pouco o conceito, o que vem a ser a malha intelectiva? A visão que eu tenho de Deus, quem é Deus para mim? A visão que eu tenho do outro, a visão que eu tenho de mim e a visão que eu tenho do mundo. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? Através de um conceito interessante da programação neurolinguística, que é o conceito das metáforas globais. Então, a gente vai para cada item da malha e vai completar a frase. Por exemplo, Deus é. Para eu ver qual é a visão que eu tenho de Deus. Então, você diga tudo que vier à sua cabeça. Agora, não pode filtrar, não. Se vier alguma coisa ruim, feia, com relação a Deus, você tem que colocar no papel. Sabe por quê? Porque está lá no fundo de você. É o que você pensa de Deus, em função do que você tem vivido. Então, isso pode tanto expressar na vida, porque está reagindo a isso que colocou na cabeça. Então, uma coisa é, Deus é amor, é justiça, é misericordioso, é maravilhoso, é genial, é criativo. Outra coisa é, Deus é duro, Deus é distante. Então, essas frases que, vamos dizer assim, traduzem a nossa visão, os nossos sentimentos, são importantes para serem trazidas, seja para a direção espiritual, seja para a terapia, aquilo que for próprio de terapia. Não vão levar questões espirituais para terapeutas e eles vão acabar metendo os pés pelas mãos. Né? Tem alguns que se metem um pouco aí num campo que é nosso, tá certo? Então, e assim você vai descrever as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas são, que é a visão do outro, na malha intelectiva. Eu falei visão de Deus, visão do outro, visão de si e visão do mundo. As pessoas são, aí de repente você tem a ideia do tipo, más, injustas, cruéis, sei lá. Né? Ou se a sua imagem dos outros é positiva, tá certo? Isso é muito bom. Né? Então, aí depois você vai fazer a mesma coisa. O mundo é... E eu sou... Quem é você? Para você mesmo. Eu sou um fracasso. Tem gente que pensa assim, eu sou um engodo. Eu sou um incompetente. Ou então, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma pessoa em busca da santidade. Que visão você tem de si? Porque tem gente também que vai falar, eu sou a bala que matou John Lennon, eu sou a pulga da Lessie, eu sou a última bolacha do pacote. Cuidado, né? Porque é gente que está inchada, que está se achando, né? Pois bem, então isso aí ajuda também. E também o exercício do adoro e detesto. Então, isso pode mostrar justamente os nossos apegos. Né? Eu adoro, e você coloca tudo que você adora. Né? Eu amo ou eu detesto. Se de repente aparecer, eu detesto rezar, eu detesto fazer leituras espirituais, como é que a gente vai reverter esse quadro? Né? E a mesma coisa, né? Sou bom em ou sou péssimo em... aí a gente vai detectar, por exemplo, crenças limitantes, que a gente precisa quebrar para despertar todo o nosso potencial, tá certo? Bom, depois vem o exercício da roda da vida no coaching. Eu vou ter que passar muito rápido pela roda da vida, não vou nem poder explicar aqui de modo gráfico, não vai dar tempo, mas não importa você fazer o gráfico, o desenho da sua roda da vida. Importa você saber
que existem várias taxonomias, várias maneiras de se classificar os campos da vida da gente. A que eu mais gosto é essa taxonomia, que inclui 8 itens. Quais são? Você vai parar e vai ver como é que eu estou em espiritualidade, na escala de 0 a 100. Exercício parecido com o exercício dos valores. Agora, aí você precisa saber que itens vão entrar debaixo desse guarda-chuva da espiritualidade. Eu já vou falar alguns aqui do catolicismo. Por exemplo, retiro, adoração, vida de oração, com que frequência você se confessa, quantas vezes você vai à missa, se faz direção espiritual, leituras espirituais, como é que está o seu altar caseiro, não é? Então, são alguns itens. Aí, na escala de 0 a 100, você vê aquilo que você quer incorporar, por exemplo, devoções. Tem gente que já reza o texto, quer incorporar, sei lá, o texto de São Miguel, porque não quer ir para o purgatório, e o texto da Divina Misericórdia. Ótimo. Então, a roda da vida me ajuda a saber onde eu estou em cada campo, para eu depois estabelecer objetivos e metas no que diz respeito ao ponto de chegada, até onde eu quero ir. Tá? Então, tem espiritualidade, depois saúde. Você tem que ver a parte de check-up, como é que está seu sono, como é que está a sua alimentação, exercício físico. Depois vem relacionamentos, os vários papéis sociais. Você como, sei lá, você é diretor de uma escola, então como diretor, você como pai, como irmão, como primo. Depois de relacionamentos vem desenvolvimento pessoal. O que é o desenvolvimento pessoal? Questões relacionadas, por exemplo, com um curso de inteligência emocional, porque você é uma pessoa que se aborrece com facilidade, ou muito sensível, ou tímido, né? Então, a pessoa que precisa aprender a falar melhor por conta do trabalho dela, vai fazer um curso de oratória. Então, tudo aquilo que puder me desenvolver como pessoa, né? A própria terapia entraria aí no desenvolvimento pessoal. Então, o que você acha que vai lhe ajudar a atingir os seus objetivos entra sob o guarda-chuva do desenvolvimento pessoal. Depois, nós vamos ter a parte de finanças, né? Aí a dica que eu dou é assistir um documentário sobre minimalismo, muito bacana, um documentário original, né? Como nasceu esse movimento filosófico lá nos Estados Unidos, muita gente está conseguindo economizar um dinheiro bobo com o minimalismo, e o minimalismo tem muito a ver com a nossa fé, porque a virtude da temperança é aquela que nos dá, não é, a justa medida. Então, a gente aprende a comer por necessidade, a comprar por necessidade, né? Num mundo em que as pessoas estão exagerando cada vez mais no consumismo, na comida, etc. Então, fica a dica. Depois, de carreira, nós temos ambiente físico, que é onde eu durmo, onde eu estudo, onde eu trabalho, tem que ser um lugar limpo, cheiroso, arejado, que me anime, né? Que me faça gostar de dormir ali, de trabalhar ali, porque ninguém gosta de estudar num lugar bagunçado, por exemplo. O ambiente físico é outro ponto a ser considerado. Depois tem entretenimento e lazer, porque saco vazio não para em pé. Então, a pessoa mal alimentada, ela vai ficar doente com frequência. A pessoa que não tem tempo para espairecer, para o lazer, também pode adoecer. Então, nós precisamos disso tudo. Então, recapitulando os pontos da roda da vida. Primeiro, espiritualidade, saúde, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, ambiente físico, entretenimento e lazer, finanças e carreira. Então, digamos, você tem curso superior, quer tirar um mestrado, um doutorado, quer chegar até o pós-doutorado, como é que você está planejando, jovem, a sua futura carreira, o que você precisa para chegar ao topo da sua profissão? Você precisa de informática, precisa de línguas, né? Então, é tudo isso aí que tem que ser levado em consideração, tá? E aí, mais um pontinho interessante seria a leitura da Bíblia em chave de autoconhecimento. Eu vou dar como dica 1 Coríntios 13, né? Às vezes a gente lê, acha bonito, suspira, mas cadê que a gente para e procura saber como a gente vai passar da teoria para a prática? Então, antes, a gente reza ao Espírito Santo pedindo para ele nos mostrar quais são os nossos desafios e depois para nos dar força justamente para a gente passar da teoria para a prática. Então, quando eu começo a ler, por exemplo, o amor é paciente, ou sei lá, e o amor tudo suporta. Então, vamos perguntar, será que eu sou paciente? Não, não sou. Com quem eu não sou? Com criança danada. Então, aí eu tenho uma categoria de pessoas com quem eu tenho que trabalhar a paciência. E como é que eu vou começar a ser paciente, então, com essas pessoas?
O amor tudo suporta, né? Ou a caridade tudo suporta. Eu tudo suporto? Não, eu não suporto levar desaforo para casa. Eu não suporto algumas pessoas lá no meu trabalho. Então, eu preciso saber como é que eu vou começar a suportar, o que eu vou fazer, que tipo de leitura eu vou precisar fazer para lidar com aquele tipo de gente, e por aí vai. E aí, o próximo ponto de Santo Agostinho é o aceita-te. Então, eu quero chamar a atenção para as pessoas que são excessivamente exigentes, porque quem é muito exigente costuma sentir muita culpa, porque tem um dedo apontando para o outro, mas tem três voltados para você. Exija menos dos outros e você exigirá menos de si. Aceite mais os outros e você se aceitará mais. Isso não é um discurso de autocomplacência. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Mas é um discurso no sentido de eu procurar mudar o que eu puder e aceitar até onde eu conseguir chegar. Né? Aceitar as nossas limitações. Santo Agostinho tinha uma regra interessante, dizia, no que for essencial, unidade. No que for acidental, liberdade, em tudo, caridade. Então vamos lá, para vocês entenderem. Numa família, o que é essencial? Limpeza da casa. Maravilha. A casa tem que ser limpa. Agora, se vai ser limpa de manhã ou à tarde, vamos dizer, não tem nada a ver. O pai chegar e falar, tem que ser limpa só todas as manhãs. Né? Contanto que a casa esteja limpa, né? Nunca esteja bagunçada, desorganizada, se um vai fazer de manhã ou à tarde, o importante é que a casa esteja limpa em todos os turnos. E aí que a família se organize aí de acordo com as suas possibilidades, né? E em tudo, caridade. Chamar a atenção das pessoas, isso aqui não está limpo, está desorganizado, vamos fazer isso com caridade. Chama a atenção também dos perfeccionistas, lembre-se que o ótimo é inimigo do bom, e cuidado porque às vezes os perfeccionistas desanimam por causa da soberba. Tente o perfeito e, sobretudo, se for com esse interesse lá no fundo da alma de oferecer para Deus, para os irmãos o melhor, mas nunca para aparecer. Então, muito cuidado. O perfeccionismo, às vezes, é uma faca de dois gumes. E Santa Faustina Kowalska é a leitura que eu recomendo, o Diário da Divina Misericórdia, porque é um tratado sobre a misericórdia divina, a compaixão de Deus através de Jesus Cristo. Uma obra que vai mudar o seu relacionamento com Deus. Fantástica, sobretudo para quem sofre muito com culpa, pessoas que têm dificuldade de se perdoar, de perdoar os outros. Tem que ler o diário. Veja bem o que Jesus diz a Santa Faustina. Está lá no diário. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. Está no número 699. Quanto maior o pecador, tanto maiores direitos tem a minha misericórdia. Número 723. Que a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim, pois mesmo que seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Número 1059. Então, leiam, é fantástico. E também, mais um detalhe, cuidado com os diálogos com o Satanás. O outro nome do diabo na Bíblia é o acusador. Então, às vezes, a gente acha que está pensando consigo mesmo, no fundo, a gente está batendo papo com Satanás. São pensamentos do tipo, eu não faço nada certo, olha aí, eu errei de novo, eu decepcionei minha mãe de novo. Eu nunca vou chegar à santidade. Eu não dou conta. No fundo é o diabo dizendo, você não faz nada certo, você nunca vai chegar à santidade, você não dá conta. E aí, o último ponto, supera-te. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Vamos lá? Se teu irmão pede para andar 1 quilômetro, anda 2, supera-te. Se teu irmão te bateu numa face, oferece a outra, supera-te. Se te tirar a túnica, dá também a capa. Perdoar 70 vezes 7 vezes, tem cristão que fala, não, peraí. Traição, padre, eu não admito. Adultério, não. Como assim? Hello! De que planeta você vem, Maria? De que planeta você vem, mulher? Isso é a linguagem do mundo. Óbvio que o discurso de Cristo não vai abrir as portas da sem-vergonhice do outro. O outro abre o olho porque está a caminho do inferno se não mudar de vida. E nós temos sim que perdoar. Sempre que o pecador tiver arrependido e vier pedir nosso perdão, nós temos obrigação de perdoar. João 16:33 diz o quê? No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo.
Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Então nós temos aqui as promessas de Deus de que a autossuperação é possível. Mas a gente precisa desse caminho. Do autoconhecimento, da aceitação de si mesmo e dessa luta que a gente tem que entender e que vai ser constante. Sede santos, como vosso Pai nos céus é santo. Então isso aí é um mandamento de Deus para todos nós. E a gente vai conseguir chegar lá a partir desse caminho que eu passei hoje aqui. Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe, fique na paz. E aqui vai a minha bênção. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe, vos guarde e faça brilhar o seu rosto sobre vós e vos seja favorável. O Senhor vos mostre a sua face, vos conceda paz, conhecimento de si, caridade pelo próximo, no final das vossas vidas vos salve. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.